Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Orientes hoje, falando sobre o transtorno bipolar e déficit de atenção. E a gente precisa ainda falar alguma coisa, Renata, principalmente na questão química, né? A gente estava pesquisando para o programa e algumas pessoas acabam compensando com o uso de parte química, até droga, na intenção de ficar mais ligado ou ficar menos ansioso, né? Começam a compensar. Também essa parte você gosta, Luciana. Mas vamos lá. Existe um pouco disso nessa realidade dos transtornos, não existe? Sim. Na verdade, assim, a parte química, no que se tem estudo, é que tem uma baixa, né, na noradrenalina e na dopamina. E aí, assim, é feito o tratamento através dos estimulantes, né? Então, isso que você falou de talvez compensar, né? Que são drogas que estimulam, né? E aí faz com que a pessoa fique mais focada na atenção e diminua a hiperatividade. Diminua a hiperatividade e ela fica mais focada na atenção? Sim. Interessante. Ela fica mais atenta e não fica mais ativa? Não fica tão ativa. Nossa. Com os estimulantes. É para quem tem o déficit, né? Justamente para quem tem o déficit. Porque assim, numa pessoa. Isso, porque se fosse numa pessoa que não tem esse transtorno, aí a gente espera que o resultado seja diferente, né? Sim. E o uso de droga mesmo? Que algumas pessoas usam drogas para compensar. Drogas estimulantes. Maconha. Uso de entorpecente. E aí, esses casos, algumas pessoas canalizam, né, se sentindo em déficit, né, querendo corrigir, e percebe que ali dá um barato e a pessoa... Geralmente, a droga que usam mais é a cocaína, que é estimulante. Então, assim, ela é mais usada para compensar, na verdade, né, pelas pessoas. A maconha, ela é usada mais para casos, assim, não que tenham déficit de atenção, mas mais para casos, por exemplo, de ansiedade, né, aí ela dá uma acalmada dessas pessoas que fazem uso. Agora, né? Isso é usado por pessoas que não se tratam ou que têm um tratamento um tanto relapso e pensam que ali existe uma maneira mais potencializada de compensar aquela situação, ou vocês não têm esse tipo de análise? Eu acredito que seja por pessoas que não se tratam, né? Até porque, assim, as crianças com déficit de atenção que não foram tratadas, não foram diagnosticadas, vai ter um desinteresse muito grande pela escola, já que ela não tem um bom aproveitamento escolar. E isso facilita muito, né, a desistência de estudos, envolver com drogas e outros caminhos ruins, assim, né? Então, eu acho que isso que é importante ficar atento no tratamento, justamente, né, no diagnóstico, no tratamento, para não ter um prejuízo escolar e não prejudicar a vida daquela criança. A Luciana está doida para entrar nesse assunto. Luciana, você trata do pessoal com alcoolismo, não é? Essa situação a pessoa pode buscar fuga no alcoolismo, fuga, um refúgio por se sentir até socialmente, né, deslocado. As pessoas também canalizam como uma espécie de compensação, de fuga e depois não conseguem sair. Você encontra bastante isso no tratamento do pessoal? Sim, é possível, né? Que é necessário fazer uma avaliação, né, primeiramente com o paciente sobre a história de uso do álcool, se há uma associação, né, uma comorbidade do déficit de atenção com o uso do álcool. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então é necessário que faça esse estudo primeiramente. Elas utilizam sim o uso do álcool muitas vezes por diversos fatores, né, por diversos problemas de insatisfação, preocupação com algum aspecto da vida afetiva, social, do trabalho, é utilizado também. Agora, como foi dito na matéria, no caso do transtorno bipolar, sem querer misturar, mas misturando, né? Transtorno bipolar, alguns, na parte da euforia, entram pelas drogas. Tá, aí nesse caso, é por causa da euforia
por causa do descontrole ou a pessoa tem alguma forma de compensar também, de se refugiar? Assim, tendo sintoma eufórico, né, e dependendo do ambiente que a pessoa esteja, ela possa vir a fazer uso. Ah, tá, por causa do ambiente. Também, por causa do ambiente. Também? Associado a uma preocupação. Sempre é associado. A euforia está naqueles momentos de alegria, né, daquele momento bom. E se ela estiver com algum estímulo externo, seja em casa ou fora de casa, ela possa fazer o uso exagerado do álcool. Tá, e no caso então do déficit de atenção, que a gente percebe bem que no transtorno existe o acompanhamento psicológico, existe um tratamento químico. O déficit de atenção, o tratamento é como? É mais um acompanhamento, é mais na área psicológica? Pode ser feito tanto por tratamento farmacológico quanto psicológico, né? Isso vai depender da avaliação que o clínico vai fazer. Para o déficit de atenção, a pessoa tem que corresponder aos sintomas com 6 possíveis sintomas no diagnóstico. Tem que ocorrer no ambiente tanto escolar, em casa ou no trabalho, numa decorrência, assim, numa recorrência de 6 meses para fazer um diagnóstico de déficit de atenção. Então tem que ser um diagnóstico apurado, clínico, para ser avaliado o uso do medicamento com a psicoterapia. Agora, existe também aí alguns temperamentos ou alguma inclinação de alguns indivíduos que não é déficit de atenção, né? A gente, um poeta, ou às vezes até eu tinha um colega que hoje ele é arquiteto, ele é um desenhista fantástico, ele passava as aulas todas, ele enchia a margem do caderno de personagem, todas as páginas, ele criava caricatura e ele era uma máquina de desenhar. E ele ficava ali naquele mundo dele, e ele tinha até dificuldade de acompanhar o ritmo. Então, usando esse clássico, né, essa clássica situação, algumas pessoas não têm déficit de atenção, pelo menos eu penso, né? Estou perguntando. Elas estão no mundo ali emocional dela, um melancólico, um poeta, ele está pensando na folha que está caindo na árvore e a aula de matemática está rolando ali. Não tem também uma possibilidade das pessoas confundirem ou o que caracteriza bem aí o déficit de atenção? Porque uma pessoa pode ter um temperamento bem artístico. Os artistas, eles vivem, por exemplo, num mundo fora do normal, né? Assim, aí envolve a personalidade do indivíduo, né? Para fazer um diagnóstico de déficit de atenção tem que seguir alguns critérios para poder fazer o diagnóstico. Uma coisa que eu acho importante também Fala, é pensar no prejuízo que isso vai ter, acadêmico ou o prejuízo que a pessoa vai ter, né, no trabalho, na sua rotina, porque para a gente pensar num déficit de atenção, hiperatividade, precisa existir esse prejuízo. Ah, tá. É caracterizado. Além dessas outras coisas que a Luciana falou. Caracterizado pela pessoa não dar conta mesmo. Isso. Ah, porque normalmente nesse caso que eu estou dizendo do temperamento, a pessoa consegue ir a trancos e barrancos ou até consegue dar conta. Às vezes é até uma forma da pessoa estar prestando atenção, mas está desenhando, Exato, né? Então, até uma forma de prestar atenção. Né? E também, quando a gente, não sei se eu já perguntei isso, mas essa vida moderna tem também favorecido aparecer mais déficit de atenção ou definitivamente não tem nada a ver uma coisa com a outra? É a pressão de quantidade de atividades e desses estímulos todos que a gente falou, ou é uma questão mesmo patológica? A pessoa já traz isso, já é do indivíduo? Eu acho que tem também né, o componente da vida, mas também tem o componente orgânico, né? Agora, hoje em dia se fala muito que cresceu muito o diagnóstico, né, de déficit de atenção. Talvez porque agora se tem mais conhecimento a respeito disso, né? Aí eu acho que talvez por isso. Mas acho que é sempre importante também não deixar de considerar o contexto de tudo isso, né? Tem algumas, por exemplo, crianças que estão vivendo alguma pressão familiar, algum momento mais difícil e pode ficar um pouco mais agitada. Eu poderia fazer uma comparação aqui grosseira, viu, padre? Vou pedir licença para você que está em casa e para vocês. Mas as pessoas às vezes pegam o cachorrinho e descem porque ele não pode ficar o tempo todo dentro do apartamento. E as pessoas não pegam o filho e descem.
porque precisa descarregar, né, padre? Eu morava lá em Resende e às vezes a gente ia ali em Itatiaia, Hotel Fazenda, por ali, e às vezes chegava gente de São Paulo, passando o final de semana, e as crianças nunca tinham visto uma galinha. Nunca tinha visto de perto. E uma vez a gente viu uma família chegar e a gente ficou impressionado de ver a euforia das crianças. Não tem um pouco disso? As crianças estão ali, nossa, soltando raio pelas ventas de tanta energia aprisionada dentro dos carpetes de 4 paredes de um apartamento e a gente também não favorece. Desculpe, já que você está falando isso, eu fiquei pensando na sala de aula hoje, com essa criançada super mega power agitada, a gente também não vai ter mais dificuldade de lidar com o equilíbrio das coisas? Nem sei para que eu pergunto. Luciana? Sim, ocorre, né? O aprisionamento, vamos dizer assim, das crianças. Os pais não têm tempo, elas ficam o tempo todo ali. O aprisionamento não só no ambiente do lar, mas assim, o aprisionamento na internet, nas redes sociais, nos aplicativos. E isso favorece mesmo o aparecimento de algum dos sintomas de desatenção e hiperatividade. Porque são todas atividades intelectuais, todas do cérebro. Ninguém pratica esporte quase, né? Hoje em dia a molecada não solta pipa, não solta peão, não joga mais peão, não faz mais nada na rua, na calçada, não brinca de pique de bandeira, pique-esconde. Você está falando uma coisa interessante, porque isso está muito dentro da cultura, né? Existe um psicanalista, Paul Lohan Assou, ele fala que o organismo não produz nada, quer dizer, lógico, não estou falando aqui nada geneticamente, não estou falando nada dessa coisa, que o seu organismo está a seu favor, tudo funciona a seu favor. O problema é porque quando ele trabalha muito com a psicossomática, né, quer dizer, o pensamento, a cultura, aquilo que vai influenciando no sujeito, como que muda o comportamento dele, como é que muda a atitude. Então, um pouquinho aquilo que diz o livro dos Provérbios, você é aquilo que pensa. Então, de repente, nós estamos assimilando algumas coisas, nós somos aquilo que comemos, aquilo que bebemos, aquilo... Então, e como que podemos fugir disso? A cultura está exigindo da gente uma série de situações. Então, independente de a gente pensar numa etiologia, seja lá qual for, genética, mas que tem uma influência cultural, tem isso, não tem a menor dúvida. E o Assou vai dizer isso, né? Porque mais de 90% das doenças são psicossomáticas, é a influência desse psiquismo que está transbordando, como os borderline hoje. Hoje está voltando assim, assustadoramente, as pessoas fronteiriças, né? Que estão à beira da psicose e da neurose. Então eu estou falando isso porque a gente lida com esses tipos de pessoas e para ajudar para que mostremos também que a religião não está alheia a isso. Porque vocês sabem que a religião, na classificação, é tida como superstição. Pô, eu não gostaria de ser um supersticioso e nem fomentar superstição. Não, até porque a oração é uma terapia, é uma maneira, é a dúvida, né, da gente desde conversar. que seja uma verdadeira oração. Uma verdadeira oração. Agora, nesse quadro todo também, padre, até para a pessoa se identificar como pessoa, até para a pessoa se identificar vocacionalmente, até a gente entende, né, um pouco de crise que existe, porque as pessoas, ninguém mais está voltado para o humano. E um sacerdócio, ou até medicina, uma vocação humana, as pessoas estão muito voltadas para a tecnologia, né? E para andarem armadas e matar os padres. E até as nossas cerimônias, não temos momento do silêncio mais. Não tem. Não temos. O silêncio de poder ficar um pouco... Você não consegue, porque você está hiperativo também. Mesmo eu digo na pós-comunhão, por exemplo, né? É uma agitação constante. Então, está na cultura isso. Eu não sei quem que nós vai dar disparar aí uma outra maneira de repensar em tudo isso para a gente poder ter um pouquinho de sossego, né? E poder ter mais qualidade de vida. Né? A gente volta na questão da atitude, do bom senso, que eu penso que a gente tem que ser o sentinela do nosso ritmo, né? Da nossa possibilidade. Eu tive... em 95 uma estafa e entrei por uma situação de desequilíbrio e é impressionante como a gente entra numa depressão, numa estafa, foi distúrbio de ansiedade, como o médico falou na época, né? E a ansiedade a gente dá um pico e você fica realmente, não tem como voltar.
E de lá para cá eu aprendi justamente a ficar um pouco atento. A gente precisa ser um pouco sentinela dessa situação, né? É interessante isso. O que teu corpo fez? Ele gritou. E você teve que parar. Eu acho que isso é que é bacana. Né? Existe uma sabedoria interna. Né? Quando nós falávamos lá um pouquinho do transtorno bipolar, quando você falava, é muito novo isso, Platão era hiperativo e também ele tinha transtorno bipolar. A gente sabe pela história, né? Platão, que viveu bem antes de Cristo. O que é novo, né? É uma definição mais específica. É, um pouquinho assim, né? Mas para a gente pensar como isso vai sendo, geneticamente está sendo encalacrado na sociedade. Né? Imagina os nossos ancestrais, eles tinham 4 molares, hoje nós temos 1. Tem gente que não tem nem a segunda dentição mais. Nós estamos em evolução, só que a gente está rompendo com essa realidade, isso que é perigoso. Diz que quanto mais inteligentes os homens vão nascer careca e permanecer careca, nós estamos já a caminho, pá. Nós estamos bem na inteligência. E os dentes também vão permanecer sem dentes, segundo os odontólogos. Daqui não sei quantos milhões Agora, de anos. essa observação sua me chamou a atenção na questão do transtorno bipolar. Eu acho que também talvez sirva para o déficit de atenção. Pode acontecer da pessoa ter a inclinação e não vir a manifestar? Por exemplo, já respondeu. Sim, pode, né? Assim, é como a gente estava conversando, assim, né? Às vezes tem o fator, né, genético que predispõe a ter, mas diante do meio, né, que ela vive, a qualidade de vida dela é boa, tal, pode nunca acontecer. Qualidade de vida. Né? E no caso das crianças, talvez seja um pouco até mais difícil não manifestar devido ao ambiente, porque hoje o seu filho pode ser meio ET perto dos outros. Se você tiver uma vida muito normal, muito calma, muito tranquila, você chega na escola com todo mundo elétrico, né, a criança vai se acelerar naturalmente. Mas acho que é importante pensar que existe uma diferença dessa aceleração para o transtorno. Sim. Né, que foi que a gente falou, de ter um prejuízo mesmo. Só né? quis dizer que a aceleração Sim. vai ser uma ignição. Né? Ela pode favorecer que a pessoa entre... Se ele já tem a predisposição. Se ele já tem a predisposição. Então, vamos lá. A gente vai fazer algumas dicas no final, mas eu já queria, já que a gente falou bastante das crianças, uma boa vigilância dos pais é a melhor coisa para pegar o déficit. Qual é a postura, o que os pais podem estar mais atentos para ajudar o filho no caso dele ter um déficitzinho aqui na atenção, uma coisa ali, né? Nesse caso específico, qual deveria ser a postura dos pais? Assim, os pais normalmente referem assim, que a criança já é agitada desde bebezinho, né, que eles já notaram. Normalmente o diagnóstico é feito quando entra na escola, mas uma coisa que os pais podem ficar atentos, que eu acho que é importante, assim, essas crianças que esquecem muito, perdem muita coisa, esquecem compromisso, né, não conseguem permanecer muito tempo numa mesma atividade, né, começa uma coisa, já vai para outra. A impulsividade também, uma criança que antes de você terminar a pergunta ela já quer responder, tem baixa tolerância à frustração, é muito inquieta em sala de aula, ela levanta, mesmo assim em casa, não consegue ficar sem se remexer na cadeira, parada no mesmo lugar. Então isso são coisas que eu acho que são importantes observar, que geralmente estão presentes. Luciana, alguma observação? Uma outra observação, né, com relação à desatenção, muitas vezes essas crianças não conseguem permanecer por muito tempo numa atividade que exige um nível de concentração maior. Né? Então, os pais têm que participar das reuniões pedagógicas nas escolas, estar conversando com o professor, né? E para ele até mesmo fazer essa comparação do comportamento dela em sala de aula e em casa. Isto para aqueles pais que fazem o acompanhamento dos filhos em casa, nas atividades escolares. Então, normalmente os pais passam a perceber, porque muitos não conseguem ter um nível até de paciência para estar lidando com as manifestações comportamentais do déficit de atenção. E se a criança, o pai já quis colocá-la numa atividade que exige disciplina, vai deixá-la mais irritada ainda, porque ela não vai conseguir corresponder ou vai favorecer?
No caso, uma coisa sistemática, por exemplo, a própria música, que você tem que aprender, tem um toque, tem um compasso. Isso, um tipo de coisa assim, ajuda? Ou se a gente não fez nada por ela, isso vai deixá-la mais ainda dentro de um cercado? Se for uma atividade que ela goste, né, Vale que a chamou a atenção da criança, vale a pena ela estar neste curso. Mas a manifestação do sintoma pode vir quando ela não consegue, muitas vezes, desenvolver a atividade até o fim, né, que é um dos sintomas da hiperatividade. Tá, e a hiperatividade, para encerrar, ela significa déficit? Porque, pelo que eu entendo, são diferentes. Mas como a gente falou muito das duas juntas, o déficit de atenção é uma coisa e a hiperatividade é outra? Ah, tá. Na verdade, assim, o déficit de atenção e hiperatividade pode existir só com predomínio da desatenção, com o predomínio da hiperatividade ou misto. Então, é possível... É um quadro só. Isso, e geralmente em meninas acontece mais a desatenção, nem tanto o problema da hiperatividade. Muito obrigado, doutora Renata. Mas é um mundo para ser descoberto, né? Quem teve filho agora, quem nasceu agora, está mais moderno, tem que estar mais bem informado. Paciência. Tá certo? Vamos para o intervalo, voltamos já.